Irmãos amados, irmãos queridos, é com muita satisfação que mais uma vez nos encontramos, com o propósito de acendermos as luzes da imortalidade em nosso espírito, para que saibamos diluir as sombras do materialismo e ainda que a condição de espíritos encarcerados no lacre físico, possamos perceber a realidade do propósito reencarnatório. Não são parcos os esforços do alto, para que ainda com todas as dificuldades que nos tipifica, despertarmos para a realidade da imortalidade. Porque a grande verdade é que o ser odierno, detentor de tanto conhecimento e manuseador de tanta tecnologia, se nós a observarmos as relações sociais, os desalinhos e os desajustes, nós poderíamos dizer que este homem se encontra perdido. E se observarmos sob o viés da imortalidade, da espiritualidade, como nós então mensuraríamos? Então hoje eu me lembrei de uma colocação de Isaac Newton, este grande baluarte do conhecimento científico, onde nós poderíamos dizer que é um dos pilares, juntamente com Descartes, e o pai da física clássica. Ele em dado momento diz: quase sempre me sinto como um menino, brincando em uma grande praia, que ora se entretém com uma concha, em outros momentos com um seixo que rola, e não me dou conta do grande oceano da vida que se encontra à minha frente. Sim, meus queridos irmãos, se o grande Isaac Newton, que perscruta o conhecimento e que deu celeridade a toda essa proposta científica, às vezes acredita que ainda não tateia a grande verdade. O que diríamos nós? O que diríamos nós? E eis que então nós gostaríamos de trazer o conhecimento, ou melhor, a definição de espiritismo. Esta definição se encontra no opúsculo O que é o Espiritismo. E ali Kardec diz que Espiritismo é a ciência que trata da natureza dos espíritos, da sua origem, do seu destino e das suas relações com o plano material ou com o plano corpóreo. Quando a doutrina espírita se debruça por sobre a sociedade,
nós estávamos tendo acesso ao mundo das causas. E a partir deste veio divino, nós começamos a ter acesso às respostas ontológicas e entendermos os porquês da vida e qual é o propósito existencial. E especificamente queríamos falar que apesar do pensamento egóico, desta condição tão individualista que ainda nos tipifica, ninguém vive só. E a grande verdade é que somos uma coxa de retalhos, onde agasalhamos partes daqueles que interagimos, daqueles que nós admiramos e que de outras vezes não, pura e simplesmente pelo convívio. Porque nós estamos o tempo todo impressionando e sendo impressionados. Nós estamos em um contínuo de interrelacionamentos. Genuinamente, nós não somos, porque somos este grande formato, grande quebra-cabeças, onde temos o cheiro, o gesto, o vocábulo de tantas outras pessoas que interagimos. E se a partir do conhecimento trazido por Newton, nós desembocamos na proposta de ondas, na proposta de raios, onde mais do que nunca o ser odierno sabe que a partir da frequência, a partir de um login, nós temos conexões, nós temos acessos a informações, nós temos todo um planejamento. Porque quando nós acessamos uma frequência, nós assim digitamos, antigamente mexia-se no botão do rádio, na frequência, no canal de uma televisão, quando ainda era analógico. Nós tínhamos uma programação. Então, queridos irmãos, nós não poderemos ver essa frequência nas nossas escolhas. Não temos mais afinidades. Essas afinidades não nos tipificam. Nós não identificamos mais conosco a roupa com que nos vestimos, as músicas que nos identificamos, os alimentos que mais gostamos. E naturalmente os nossos olhos não buscam essas nossas afinidades. No meio de um mostruário, nós não selecionamos a peça que temos afinidade. Em um self-service, não buscamos a comida que nos apetece. Em uma sala de aula com 50, 60 alunos, nós não temos amizade ou maior intimidade com 3 ou 4, de acordo com essas similitudes. Então, não somos uma estação a transmitir e a receber a condição de uma antena transceptora. E se nós fazemos as nossas escolhas, até mesmo quando navegamos em nossas redes sociais, nos canais do YouTube, não buscamos os programas que mais nos identificamos? E aonde queremos chegar?
Como nós nos relacionamos com o plano espiritual? Quem nós atraímos? De quem nós nos distanciamos? Sim, queridos irmãos, porque aqueles que se permitiram romper alguns paradigmas e sair muito de suas bolhas, mesmo no ambiente das religiões, observarmos as orientações trazidas por Paulo de Tarso, onde ele diz: observai tudo e retendes o bem. Ou se nós buscássemos a assertiva deste grande lente que dizia: eu tenho medo do homem de um livro só, para que nós consigamos interagir. Então, quantas vezes não percebemos o propósito das religiões? Porque eu particularmente faço uma comparação das religiões como um convite. Um convite que você recebe. E a religião é o convite. Mas o que importa não é o convite, é o evento. E o evento é o encontro da criatura com o Criador. Ou se nós aprofundarmos, é o autoencontro. Porque somos filhos de Deus. Nas instâncias mais profundas de nossa alma, dormita o germe divino. Mas nós temos brigado que o nosso convite é o melhor, é o mais bonito, é o verdadeiro. E nos esquecemos que não importa o convite, importa o evento. E aqueles que se permitiram conhecer a doutrina espírita encontrarão este pedagogo a trazer a maiêutica, só que desta feita este mestre interroga o invisível. Sim, meus queridos irmãos, Allan Kardec interroga os guias da imortalidade, a terceira revelação predita pelo Cristo no Evangelho de João. E os Espíritos respondem. Especificamente no Livro dos Espíritos, a questão 459, Kardec pergunta se os Espíritos interferem em nossas vidas. E estes respondem: mais do que podeis imaginar. Na grande maioria das vezes, são eles que vos comandam. Então, a nossa frequência, o nosso padrão comportamental nos vinculam com as esferas espirituais. E a questão é: a quem nós nos vinculamos? A quem nós estamos interligados? Ou, em outras palavras, quais são as nossas companhias espirituais? Porque a doutrina espírita, identificando o padrão ainda distante do ser humano para o Criador, ou em outros moldes que nós não temos seguido o caminho, e este caminho é Jesus. Identificamos então que temos uma maior facilidade de atrair entidades de um padrão vibratório ainda baixo, ainda materializado, ainda instintivo. E os espíritos, eles nos influenciam a partir das nossas tendências. Porque
Em um outro livro que compõe a codificação kardeciana, a Gênese, diz que os nossos pensamentos, eles se apresentam em nossa psicosfera, ou seja, no nosso campo áureo, na nossa aura. E os espíritos fazem essa leitura de maneiras que muitas vezes nos apresentamos como bons moços, como pessoas cordatas, equilibradas, mas, em verdade, por dentro somos um vulcão em efervescência e os espíritos identificam e com isso tem conosco um vínculo. E esses vínculos se dão de uma forma mais sutil e de outras vezes nem tanto. Por isso que Kardec estuda a influência dos espíritos para com os encarnados, entendendo que os espíritos mais evoluídos, aqueles que já galgaram em vivência o Evangelho do Mestre, não cerceiam a nossa liberdade. Eles nos incentivam à melhoria íntima, mas não nos tolhem. Já os irmãos, ainda presos a uma condição de equívocos, a uma condição instintiva, egóica ou vingativa, porque em linhas gerais as obsessões, elas vão se dar por afinidade ou por vingança, por perseguições. Perseguições que transcendem a atual reencarnação. Porque se o jargão popular diz que morto o cão, fim da raiva, não é verdadeiro para o ambiente dos seres humanos. Liquidando os adversários, não se acaba o ódio, pelo contrário, permitirá àquele que partiu dar vazão aos seus desalinhos, se igualmente não estiver cristianizado. Então, como nos diz Manuel Filomeno de Miranda, as nossas afinidades ofertam às esferas espirituais as conexões, os plugs, e os espíritos se conectam. Então observemos que toda esta condição é uma vitrine ofertada aos espíritos. Quando nós nos desligamos do veículo físico, nós não adquirimos céus e infernos que não tenhamos. A morte por si só promove a transição para as esferas espirituais. Não nos dota de evolução espiritual. Nós continuaremos sendo quem somos. Então, aquele que está envolvido com inúmeros vícios, com desequilíbrios, ao morrerem, não deixam de ter, só que para degustar, só que para ter a saciedade, precisa do organismo físico. E é aí onde eles passam a influenciar os encarnados e passa a ter esse conluio, o comensal e o hospedeiro. Só que se no ambiente físico, para patologias, isso se identifica e então o hospedeiro passa a combater o comensal, no ambiente espiritual nem sempre isso se evidencia. Do que eu falo? Em uma sociedade que se aplaude o desequilíbrio, aquele que tem o vício, por exemplo, do álcool, atrai entidades que igualmente têm este vício, e aos olhos humanos ele bebe sozinho, mas aos olhos espirituais ele bebe fazendo companhia. É por isso
que ele vai ingerir uma grande quantidade de bebidas alcoólicas e não vai se embriagar. E os parceiros aplaudem, vai dizer que ele é forte para a bebida. Isso se dá em inúmeras áreas. Para aquele que é agressivo, para aquele que é vil, no ambiente da volúpia, da sensualidade, as pessoas que passam e atraem a atenção com desejos em uma visão de erotização. Então as entidades que estão envolvidas com o sexo começam a utilizar o encarnado para ter a satisfação. E a obsessão que vai deste simples contato até uma subjugação, onde a subjugação é o domínio mental, é o domínio físico, ou ambos no mesmo processo. A obsessão, ou seja, a invasão das consciências desencarnadas por sobre os encarnados, difere da orientação espiritual, porque esses irmãos tolhem, o pensamento é obsidente, é resiliente, ele insiste e fica como uma gravação na mente, induzindo ou pegando num ambiente de invigilância a indução. Nos ambientes de perseguição também não é diferente. E se induz, faz-se necessário enfatizar este pensamento. E quando esses encontros, essas afinidades vão se dando e vão se acentuando e não encontram resistência, mais adiante o pensamento do comensal toma completamente o hospedeiro, de maneiras que quando ele se distancia, ele perde a identidade. Existem processos depressivos pelo distanciar-se da entidade que envolve o encarnado. Se fôssemos dar, por exemplo, uma explicação e esclarecimento no ambiente da sexualidade, nesses dias de licenciosidade, nós sabemos que no nosso ambiente neural, nós vamos ter um trabalho de recompensas através da condição dos neurotransmissores. Então, neurotransmissores como a dopamina vai promover um bem-estar e nós vamos encontrar esses neurotransmissores também como a serotonina após um esforço físico, um envolvimento de afinidade, de intimidade com a pessoa amada, esse bem-estar que envolve. Acontece que esse neurotransmissor, ele cai na fenda sináptica, no encontro ali dos dendritos, das células nervosas, dos neurônios, e traz essa situação de bem-estar. Nós sabemos que as drogas químicas, que aí também são trazidas para esta mesma fenda sináptica, elas potencializam esse bem-estar. E é bem verdade que elas também promovem este declínio bem mais acentuado. Se nós estivéssemos estudando o ambiente de ondas, nós teríamos o pico e o vale. E este vale é proporcional a este pico. Por isso que as pessoas que usam drogas têm momentos de depressão após o êxtase. Em uma vinculação obsessiva sexual, é quase que a mesma coisa. Então, a entidade
potencializa o prazer. Mas esse prazer é sensorial. E o que ocorre quando a pessoa tem uma vida em desarmonia, sem o lastro moral? Então essa entidade passa a fazer parte. Porém, se tem um companheiro, uma companheira que tem uma vida regrada, esta entidade não participará deste momento. Então o outro não sente o mesmo prazer. E o que é que ocorre? Distante da sua essência espiritual, começa a acreditar que não mais ama e interrompe uma relação devidamente programada, onde ele seria convidado mais adiante. Com o declínio ou a diminuição dos encontros sexuais e o crescimento do amor mais profundo. E ele não se permite. Então, com a distância deste comensal, o hospedeiro vai passar por uma crise de abstinência. Como se um amigo, no ambiente das festividades, no companheiro das noites, tivesse feito uma viagem e ele sozinho se encontra depressivo. Sim, queridos irmãos, nós encontraremos também a depressão pelo distanciamento do comensal junto ao hospedeiro. Eis porque a necessidade da vigilância, porque os encontros podem ser fortuitos, mas restabelecido o equilíbrio, cresce. E nesta assiduidade, crescendo o vínculo, promovem-se as raízes de difícil resolução. O interessante é que quando nós tomamos conhecimento, começamos a perceber os detalhes e o envolvimento. E aí, para as consciências que buscam esta maior proximidade ou este equilíbrio, fará a pergunta que Kardec fez. É a questão de número 469. O que deveremos fazer para afastar os maus espíritos? Porque os demônios nada mais são de que os espíritos destituídos de uma busca de evolução. Porque dentro deste ambiente semântico, já que demônio é daimon, é uma palavra grega que quer dizer espírito. Mas como se configurou no espírito destituído de valores evoluídos, espiritualmente falando, assim como anjo, que quer dizer só mensageiro, adquiriu a conotação de que é um mensageiro do alto. Demônios são todos os homens que ainda se encontram distantes ou que não despertaram para a proposta da evolução espiritual e se comprazem na grosseria da matéria. E o que fazer então para afastar esses maus espíritos, esses demônios? E os espíritos respondem a Kardec, atraindo os bons. E como nós atrairemos esses mensageiros? Pelo padrão mental, pelo padrão vibracional, pela nossa proposta de evolução. Ou, em outras palavras, seguindo o modelo ofertado por Deus à humanidade, Jesus. E Jesus, meus queridos irmãos, se apresenta à sociedade como sendo o carente, o necessitado, ou pura e simplesmente o outro. E dentro da simbologia judaica, o outro representa Deus, porque Jesus seria a missiva viva de Deus na carne. E o corpo, a atenção, é a tenda de encontro, que se dá no caminho em qualquer ambiente.
quando nós nos predispomos a servir, tal qual nos disse Jesus, dentre vós sou como aquele que serve. Nós nos vinculamos ao alto, modificamos o nosso padrão, atraímos os bons espíritos, que estes saem dos páramos celestiais, à condição de estrelas cadentes, para combater as sombras que envolvem toda a sociedade terrena. Se formos, por exemplo, pegarmos o evangelista Lucas, encontraremos no capítulo 4, a partir do verso 33, um encontro que Jesus tem. Quando vai para a sinagoga em Cafarnaum, dentro da tradição, aos sábados. E dentro da sinagoga, um obsidiado, um irmão possuído por demônio, faz-se necessário ressaltar que estava dentro de uma sinagoga, dentro de uma casa de estudos bíblicos, para que percebamos que há obsessões entre os religiosos. E ele, quando vê Jesus, percebe o beijo de luz e teme tal qual a noite, teme o alvorecer. Mas com o chilrear dos pássaros e o abrir das flores, liberando o aroma, há uma necessidade do alvorecer. E aqueles todos que procrastinamos a nossa evolução espiritual, propósito, mor central da nossa proposta reencarnatória, é porque desconhecemos o prazer espiritual. É que nós paramos na periferia de quem somos. Mas essa entidade, ao ver Jesus, diz: viestes nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Na condição reativa, sim, Jesus veio como luz desfazer as sombras. Jesus veio como caminho no meio do labirinto onde nos perdemos. Jesus veio como guia ao viandante. Veio como verdade, como vida, como pão de Deus. Veio desconstruir os nossos equívocos. Veio dar celeridade ao encontro com Deus. Ou, em outras palavras, veio dar a celeridade ao autoencontro e, consequentemente, à felicidade. Não a felicidade sensorial, transitória, temporal. E eis que o Cristo se apresenta e ele reativamente diz: veio nos destruir, porque eu sei quem tu és. Porque ainda na ignorância que nos tipifica, o contato com a luz nos mostra a verdade, e Jesus é a verdade, e ele reconhece: porque sei quem tu és o Santo de Deus. E como nós nos depararemos com Jesus nesses dias? E o próprio Cristo já dizia: eu sou o caído, maltrapilho, excluído. Eu sou o enfermo. Eu sou o encarcerado. E quando tu a ele visitares, é a mim que visitas. E para tudo isso a doutrina espírita dá um nome:
caridade. E quando nós nos permitimos ver o outro, servir o outro, interrompida não somente a conexão com os ambientes instintivos, com as consciências equivocadas, mas o bem que é promovido os envolve, os convida, os arrebata, para que eles também sintam o contato com Deus. E porque nós falamos de neurotransmissores, poderíamos falar da ocitocina, o bem-estar que as mães, após o ambiente da gestação, depois que pare, a dor helenificada pela ocitocina e um bem-estar a envolve. O mesmo bem-estar presente quando nós promovemos um ato do bem pelo bem, quando nós ajudamos alguém, um desconhecido, um necessitado, um irmão, no caminho, na jornada, nos elevando. O bem que nos envolve. Porque quando nós promovemos o bem, nós nos conectamos com o alto. E somos mais do que a conjuntura fisiológica. As obsessões têm a vinculação no padrão mental. Mas se faz necessário, então, que modifiquemos o nosso padrão. E se nós vibrarmos a condição de servos de Deus, nós estaremos jungidos ao Cristo, porque onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Irmãos amados, onde estiveres, por onde trafegares, recordes de quem és. Vigiando e orando, jungido ao alto, perceberás a oportunidade do auxílio. E aí, mais do que nunca, não estarás sozinho. Contigo, os benfeitores amigos, os anjos guardiães, os espíritos familiares, os emissários de Deus, e como tal, tu já terás a companhia de Deus. Se a vida na carne é breve, se deveremos aproveitar cada instante, aproveitemos alimentando o espírito imortal. Porque quando retornarmos às esferas espirituais, ao mundo causal, a nossa verdadeira pátria, teremos então a dimensão potencializada da felicidade que já começou a ser proporcionada quando na carne, no exercício da caridade. Que a divina paz de Jesus preencha os vossos corações e não vos esqueçais. Sede o cântaro, ainda que deformado, mas mitigue a sede por onde passares. Sede o candelabro, ainda que quebrado, mas que agasalha a mecha divina, dissipando a sombra onde estiveres. Onde te encontrares, sede o convite à paz, o conselho ao bem, o exemplo do amor. E com certeza estarás jungidos aos benfeitores amigos, aos emissários de Deus. Muita paz.
Agora, meus irmãos, vamos fazer a nossa prece, que é o momento que o alto libera as pétalas de misericórdia. É o instante do paz. Que possamos melhor nos acomodarmos onde nos encontrarmos. Fechar os olhos favorece a abstração. Busquemos Jesus. Senhor amado, irmão amigo, cá nos encontramos. A bem da verdade, não muito equilibrados, o coração contristado, a mente por vezes confusa, mas te buscamos. Sede, pois, a luz que interrompe o domínio das sombras. Sede a mão que nos soergue nos nossos tombos. Sede um guia quando estivermos perdidos. Sede o abraço quando nos sentirmos solitários. Sede um amigo que aceita as nossas confidências. Sede o mestre que nos aconselha diante da dúvida. Sede o amor quando estivermos em conflitos. Sede o perdão quando estivermos machucados. Sede o caminho quando estivermos perdidos. Sede, Senhor, o Alfa e o Ômega. Leva-nos aos braços de Deus. Abençoa-nos hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz.